Então, quer dizer que existem situações que podem levar a um hipercortisolismo, que podem, inclusive, alterar os testes para avaliação de síndrome de Cushing, mas que não são, de fato, síndrome de Cushing. Explica melhor, como é isso? Isso aí, existem algumas situações clínicas, algumas alterações metabólicas que podem cursar com hipercortisolismo e que ultrapassam aqueles limiares que a gente usa para diagnosticar a síndrome de Cushing, né? Então, assim, você tem, novamente, como a gente vem batendo em cima, que fazer uma anamnese mínima sobre a condição do paciente para você ver se ali tem alguma outra condição que entra no diagnóstico diferencial daquele hipercortisolismo, né? Então, um exemplo muito, assim, frequente é a própria obesidade, novamente, né? Então, a obesidade, em algumas situações, ela pode ter um nível de cortisol um pouco mais elevado. A gente viu, ultimamente, até o Ralph DeFronzo está fazendo uma campanha aí de pacientes com diabetes dosar cortisol todo mundo. Vai dar um monte de diagnóstico de hipercortisolismo, né? Achei até uma discussão... De pseudo-Cushing. Pois é, de alteração laboratorial. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado nessas situações, avaliar esse exame com esse quadro da anamnese junto, e às vezes usar um teste um pouquinho mais preciso, né? Então, por exemplo, às vezes a gente usa o teste de dexametasona, em vez de usar 1 mg overnight, você usa 0,5 de 6 em 6, faz 48 horas para ver se vai ter supressão ou não. É uma das indicações de fazer esse famoso LIDO-1 na situação onde pode ter uma interferência, seja na parte da dexametasona, seja porque você tem um excesso discreto de cortisol que pode passar do limite do diagnóstico, né? Lembrar que um teste diagnóstico tem um ponto de corte que é baseado numa população e baseado naquele intervalo de confiança de 95%, então sempre tem os 5% que pode estar fora, e aí existem essas condições clínicas que estão associadas a esse ponto fora da curva, né? Que às vezes pode aparecer no seu laboratório e você saber por que aquilo está acontecendo e não exagerar a mão no diagnóstico, né? Além da obesidade, tem etilismo, né? Etilismo crônico, depressão, também são condições de... SOP também pode dar. Condições de pseudo-Cushing. E aí vai vir, né? A supressão pode vir positiva, né? Isso. Uma dica nesses casos é que geralmente o cortisol livre urinário ele não se altera na obesidade, no etilismo, na depressão, e que você não tem aqueles sintomas que são mais... sintomas sinais que são mais específicos de Cushing, como miopatia proximal, as estrias violares com mais de 1 centímetro, elas não costumam estar presentes nesses casos de pseudo-Cushing. E Cushing é aquele grande desafio, né? Se você errar a mão ali em algum momento do diagnóstico, aí vai errar muito, vai errar um monte de coisa. Vai errar tudo, exatamente. Que às vezes nem precisa. E ainda tem aquelas situações, né, Icaro, em que não por uma situação dessa que aumenta, que estimula o eixo corticotrófico, mas situações em que a mulher está usando, por exemplo, contraceptivo, aumenta né? Total, e aí aumenta a CBG, que é a globulina ligadora de cortisol, e o cortisol vai vir mais alto. Inclusive, se você der a dexametasona e dosar depois, ele não vai suprimir. Porque não é o cortisol que está alto, é a proteína ligadora do cortisol. Então, você vai ter um cortisol falsamente alto. O que a gente mede no meio sérico é o cortisol total. Tá? Nesses casos em que você está suspeitando e tem que investigar hipercortisolismo e a mulher usa contraceptivo, o ideal é você dosar cortisol livre. E aí, para isso, a gente tem o cortisol livre urinário e o cortisol salivar, que também é livre. Então, evitar, porque você pode dar um pseudo-diagnóstico aí de ou ainda no paciente que faz uso de algum medicamento que interfere na ação da dexametasona. Também. Um anticonvulsivante. Isso. E aí isso pode resultar num cortisol pós-dexa falsamente elevado. Isso. Eu trabalho com clínica médica, com residência de clínica médica, e veja que já é um profissional que já tem uma capacidade ali um pouco mais diferenciada, porque já passou por uma primeira seleção que foi fazer a residência, né, 2 anos de residência de clínica. E o que a gente conversa muito lá é isso, assim, você tem que ter a capacidade de discernimento de saber quais exames servem para cada diagnóstico, o que é que aquele exame indica, quais são as situações, mas quando você se deparar com o diagnóstico, você precisa ter também o discernimento de encaminhar para o especialista. Então, assim, você tem que saber rastrear Cushing, saber a sequência de exame de Cushing, tudo direitinho, mas na hora que você pegou o paciente, fez a triagem e veio positiva, esse paciente precisa de um atendimento mais especializado, porque são diagnósticos assim, difíceis, né, que tem um certo cuidado aí em relação a não errar no caminho.